Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim em um vídeo um pouco diferente. Normalmente eu não comento sobre polêmicas, sobre essas questões aqui, porque, sei lá, eu nunca senti essa necessidade, mas desde quando começou a surgir essa questão do João de Deus, algumas pessoas começaram a pedir para eu falar sobre isso e eu também senti no meu coração que talvez eu devesse falar sobre, mas como eu sempre faço, eu prefiro dar um passo para trás, pensar se é isso mesmo, e aí se eu sentir que eu falo. Então dessa vez eu senti que eu realmente precisaria falar. Eu até anotei alguns pontos assim do que eu gostaria de comentar com vocês, mas pode ser que algumas coisas eu vá simplesmente falando pelo que eu senti no momento. E, enfim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar é, de fato, a questão das mulheres. Eu acho que eu já vi inúmeras discussões, assim, até de família, enfim, onde um ou outro falaram que, mas pode ser que alguma lá tá mentindo, enfim, né? 600, 500 mulheres, eu acho que muitas pessoas também colocam em dúvida o fato dessas mulheres terem falado só agora. E tem muitos canais aqui no YouTube que tratam sobre isso. Qualquer mulher que já sofreu qualquer tipo de abuso, por menor que seja, né? Ela sabe como é difícil você expressar isso. E o mais triste é que, tipo, a maioria das mulheres já passou por isso, né? Mas é muito difícil você falar, muita coisa passa pela cabeça. O cara era muito poderoso, ele é muito poderoso. E dá medo mesmo. Às vezes você acha que é coisa da sua cabeça ou que ninguém vai te ouvir, o que realmente acontece na maioria das vezes. Então eu acho que julgar essas mulheres por elas não terem falado antes, eu acho que assim é a maior ignorância que a gente pode cometer. Então acho que eu queria primeiro pontuar essa parte. E agora vindo pra parte do que realmente eu converso aqui com vocês normalmente, né? Que é sobre a mediunidade, que é sobre... Eu sempre falo muito sobre essa questão de religião, porque muitas vezes eu acabo não seguindo uma religião fixa. O que eu acho sobre essa relação com os gurus, mestres, religiões, eu acho que é uma relação que ela tem que ser muito equilibrada, ela tem que ser muito pensada, porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, seguindo doutrinas, religiões muito à risca, sabe? Sem questionar. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e a gente tava falando sobre por que ela não podia cortar o cabelo e tudo mais. E eu falava, mas por que você não pode? Sem julgamento, só queria saber o porquê. E essa pessoa não sabia me responder, né? Porque ela não podia cortar o cabelo por conta da religião. Ela falava, porque se a gente corta, a gente não pode entrar lá, e aí vai ser horrível, não sei o quê. E aí eu, mas por quê? Por que você não pode? E explicando assim, não é questão de julgar, sabe? Por que você corta o cabelo? Ai, que besteira. Não é isso. Eu acho que a gente sempre tem que ter o porquê. Sabe aquela fase da criança? Passei muito por essa fase, foi tão marcante. Eu fui tão essa criança que perguntava o porquê de tudo, que eu lembro até hoje, assim, que era meio chato até. Mas eu continuei sendo assim. A gente tem que questionar tudo. Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu não posso fazer tal coisa? Claro que algumas coisas, por exemplo, na vida, né? Por que eu não posso sair pra balada? Por que eu não posso? A gente vai experimentando as coisas e vai vendo. Por exemplo, eu gosto de sair uma vez ou outra, mas eu percebo que sair de balada pra mim não é uma coisa que me agrega e é uma coisa que não me faz muito bem. Então, pra mim, eu tenho meu porquê. Eu tenho uma justificativa plausível pra eu não sair de balada sempre, né? Pra eu não sair pra balada, enfim. Então, eu acho que falta muito em algumas pessoas que acabam ficando muito vulneráveis a esse tipo de pessoa mesmo, esse questionamento. Por que eu tô seguindo essa pessoa? Por que essa pessoa falou tal coisa? Por exemplo, o Siri Prembaba. Eu acho que eu até comentei no vídeo passado. Não comentei. Mas que eu admirava o Siri Prembaba. Fiquei sabendo de algumas histórias sobre ele. Mas uma coisa que me acalentou o coração era saber que tudo que eu ouvia do Siri Prembaba eu questionava.
Então, não importa, assim, o cara pode ser visto como um deus, todo mundo, ai, ovaciona o cara. Eu não vou me deixar levar só pelo título dele, porque é o Sri Prembaba, porque é o João de Deus, sabe? A gente tem que questionar tudo. Sabe, é muito. Tem o caso também do Silvio Santos, né? Que fugindo um pouco de religião, mas assim, o cara tem um status, ainda mais pra minha área, né? De comunicação, tudo que ele construiu, e as pessoas ouvem ele e falam: ah, mas é o Silvio Santos. Não, a gente tem que questionar tudo, sabe? Tudo que a gente vê, por que, que a gente age de tal forma. Eu acho que muito do despertar inclui o questionamento. Sabe, a gente começa a questionar por que eu tô agindo dessa forma, por que eu tenho que trabalhar das 8 às 5, por que eu tenho que trabalhar dessa forma, por que eu tenho que fazer as coisas desse jeito, por que eu tô seguindo tal padrão, tal tradição, sabe? Tudo tem que ser muito pensado. Pensado assim no sentido da gente realmente saber por que a gente tá fazendo as coisas. E eu acho que o despertar é uma eterna desconstrução de tudo e a gente entender o porquê a gente tá fazendo certas coisas. Eu acho que o mais importante é a gente seguir o que o nosso coração tá mandando, por mais que naquele momento pareça muito estranho, sabe? Por que eu tô duvidando dessa pessoa? Por que eu tô achando que tem alguma coisa errada aqui? Porque essa pessoa parece que tá tudo bem. Se o seu coração tá te dizendo que alguma coisa tá errada, então tá errado, sabe? Tem alguma coisa, e talvez você vai descobrir só lá na frente. Enfim, sobre a mediunidade, eu fujo dos temas, gente, por isso que eu não falo dessas coisas, porque ó, eu viajo. Acho que a gente não tem que ser extremista em relação às pessoas, a gente não tem que seguir ninguém cegamente, sabe? Até as histórias, por exemplo, o que contaram de Jesus, o que contaram, sabe, de qualquer coisa, a gente tem que questionar, a gente tem que entender que cada história tem duas versões, que não existe certo ou errado, que a gente tem que definir tudo pelo nosso coração, pela nossa intuição. Outra coisa que eu senti que as pessoas questionaram muito é em relação dele fazer tanto bem para as pessoas, né? Dele curar tantas pessoas. Como que uma pessoa tão ruim pode ter o dom de curar muitas pessoas? E a minha resposta é sempre assim: a gente não sabe de tudo. Né? A gente não sabe de tudo que acontece no oculto, por detrás, né? E muitas vezes a espiritualidade, que não é de luz, eles trabalham, assim, é muito lobo em pele de carneiro, é isso, né? Então eles fazem parecer que eles são muito bons. Até na mídia, tá? O dom da mediunidade, ele não faz a pessoa ser de luz, sabe? Ele não tá apenas para pessoas de luz que podem ter mediunidade, muito pelo contrário, assim, tanto pessoas que são de luz, acho que todo mundo tá se desconstruindo, então se fosse nesse sentido, assim, que a pessoa tem que ser de luz para ter mediunidade, eu acho que ninguém teria no mundo, porque todo mundo se desconstruindo, todo mundo tem suas sombras. Então, acho que as pessoas ligarem a mediunidade a uma pessoa evoluída, eu acho que é um grande engano. E eu sempre falo isso aqui no canal. Gente, eu sou que nem vocês, eu faço cagada igual, eu estouro, eu dou meus pitis, e eu tento me reconectar com a minha essência. E é um trabalho, assim, pro resto da vida. Então, ninguém aqui é perfeito. E principalmente quando alguém se coloca em posição de perfeição, é justamente quando eu duvido dessa pessoa, sabe? Papa, já teve muitos papas que eu achei muito duvidosos, médiums que se fazem, sou muito evoluído. Tudo isso eu desconfio muito, sabe? Eu não confio, porque eu sei que todo mundo tá aqui se desconstruindo. É claro que tem pessoas que estão num padrão mais elevado de energia, mas todo mundo tá vivendo uma experiência terrena. Então todo mundo tá aprendendo também, sabe? Ninguém é perfeito, entende? Então então já desconstruímos essa questão da mediunidade estar relacionada apenas a pessoas de luz. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, muitos desses pactos, né, que se fazem com os espíritos de baixas frequências, aquele traga o seu amor de volta, às vezes realmente traga o seu amor de volta.
Só que para fazer isso, existem muitos pactos com seres trevosos, né? Com seres que ainda estão nas sombras totalmente, né? Na escuridão. Então, nada impede do João de Deus ser uma dessas pessoas que fazia esse tipo de trabalho com esses seres. A gente não sabe. Pode ser também que talvez ele, pelo trabalho em si, ter uma essência de luz. E eu acho isso também que pode ser, porque pelo que eu ouvi dizer, não era só o João de Deus que trabalhava lá, existiam outros voluntários, outras pessoas, e muitas dessas pessoas podiam sim ter boas intenções e podiam sim levar frequências de altas frequências lá para trabalhar na cura, poderia sim. Então eu acho que descentralizar também essa questão da cura, que era o João de Deus e só ele que fazia, também é uma forma de ver as coisas. É claro que a gente nunca vai saber, talvez, né? Nunca saiba o que de fato acontecia ali, mas o que eu quero fazer é separar mesmo uma coisa da outra. Não é porque ele era uma pessoa extremamente péssima que o trabalho dele ou que o trabalho dele era de luz, então necessariamente ele deveria ser de luz. Né? Então a gente não sabe qual era o preço disso que ele estava fazendo, a gente não sabe quem que fazia por trás, enfim, a gente não sabe de nada nessa história, assim. Eu acho que dessa história a gente sabe, assim, ó, 1%, sabe? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe, que a gente desconhece, que talvez que a gente talvez nunca descubra que acontecia aí nesse meio tempo. Mas o que eu quero fazer é esclarecer essa questão. Tá? Que ele não era de luz porque ele fazia cura. Existem muitos poréns e porquês no meio disso tudo, entende? Então, quebramos esse paradigma, ok? Vamos para a próxima. Outra questão que também tá ligada a esse outro ponto é a questão de que muitas pessoas não entendem, mas Jesus já falava disso. Vocês sabem que eu lembro tudo das frases, tudo errada, mas a essência eu lembro. Eu já ouvi muitas histórias de Jesus, de que ele dizia que o que ele fazia nós podíamos fazer, né? Porque nós somos, né, filhos de Deus, digamos assim. Então, tudo que ele fazia a gente podia fazer, a gente só tinha que encontrar esse poder dentro de nós. Onde eu quero chegar? Todos nós temos o poder da cocriação, entende? Então, o que o João de Deus estava fazendo, ele estava servindo ele ligava um ponto a outro, mas quem de fato fazia a cura em cada um eram as próprias pessoas, tá? A fé daquela pessoa, às vezes ela poderia achar que porque ela estava ali com o João de Deus, aquilo aumentava a fé dela e ela realmente acreditava, porque o que faz a gente realizar as coisas na nossa vida é a gente acreditar, entende? Se a gente acredita que alguma coisa é real, ela já é real. Então talvez estar ali com o João de Deus acendia isso dentro da pessoa, ela acreditava que ela realmente iria se curar. E aí ela poderia fazer essa cura nela mesma. Então, quem se cura somos nós mesmos. E eu acho que toda essa história trouxe à tona essa questão, sabe? Vamos parar de colocar a nossa vida, a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa fé, que é assim o nosso bem mais precioso. Vamos parar de colocar isso na mão do outro, sabe? O direcionar da nossa vida, vamos parar de colocar na mão do outro. Eu acho que chegou uma hora da gente começar a entender que a gente é muito poderoso. A gente é muito poderoso. Nós somos deuses, né? Nossa essência é de Deus, é de luz. Então a gente tem o poder de criar tudo isso, a gente tem o poder de criar a nossa vida, a gente tem o poder de criar, materializar tudo que a gente quiser. A única coisa que distancia a gente de querer e de fato criar o que a gente quer é a gente acreditar e estar numa frequência que conecte a gente com isso. Então talvez a pessoa estava ali com aquela frequência quando ela se encontrava ali no local, né, que estava o João de Deus, mas também estavam outros voluntários, outras pessoas que poderiam estar vibrando em frequências altas, talvez ali ela conseguisse se conectar nessa frequência de cura, entende? Então, se você consegue fazer isso em casa, sabe? Você consegue fazer isso onde quer que você esteja, desde que você se conecte com essas frequências.
Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas existem ferramentas que só dependem de você. Então ninguém, gente, entendam isso, ninguém pode ter o poder de controle da sua vida, da sua fé, da sua crença em Deus, na sua crença no universo. Sigam a sua intuição e não se prendam a rótulos, porque quando a gente desencarna não existem mais rótulos, não existe mais o dinheiro, não existe mais nada material, só existe a nossa essência. E eu tenho certeza que milhares desses gurus espirituais, dessas pessoas que se colocam como deuses e como se os outros fossem inferiores a eles, porque todos nós somos deuses, todos nós temos o poder de cocriação. Então toda vez que você seguir qualquer pessoa desse tipo, primeira coisa, siga a sua intuição, não se prenda a rótulo nenhum, e siga sempre seu coração. No que eu digo assim, não seja influenciável, sabe? Só porque aquela pessoa tá falando isso, tá certo. Só porque aquela causa é nobre, tá certo, sabe? Muitas pessoas se escondem por trás de causas nobres. Então, porque aquela pessoa, ela se preocupa muito com tal questão, então aquela pessoa é de luz. Não necessariamente. O ego, ele tem umas sacadas. Eu tava até conversando com a Mari, eu acho que eu até falei aqui no vídeo, que é uma explicação que fala no Poder do Agora, né? Que o ego, ele adora entrar pela porta de trás. Quando a gente acha que dominou o ego, ele entra por trás. E muitas vezes as pessoas tomam um discurso muito bonito só para ficarem bonitas na frente dos outros, mas na verdade aquela pessoa tá totalmente tomada pelo ego. Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente vai seguir alguém, quando a gente vai acreditar em alguém, porque muitas vezes é só o ego mesmo falando e não é nada de coração. Ou às vezes até é do coração, mas assim, o ego sobrepõe, sabe? Eu realmente espero que esse caso se resolva e que talvez acalente um pouco o coração delas, porque eu realmente acredito que tudo isso que se passou é muito triste, é muito duro para uma mulher, principalmente mulheres muito vulneráveis ali, em situações de doenças mentais, espirituais, físicas, que realmente estavam muito vulneráveis. Eu acho que assim, eu acho que essa é a pior covardia que você pode cometer, sabe? Se aproveitar de uma pessoa fragilizada, de uma pessoa que não tem como se defender ali, porque ela não tá estável, né, mentalmente, principalmente psicologicamente estável, que esse cara, que ele pague por todos os crimes que ele cometeu. Então é isso, quem me conhece aqui sabe que eu falo muito, né, algumas coisas, mas espero que tenha esclarecido o meu ponto de vista, pra quem pediu pra eu falar sobre, e é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!